Eu quero compartilhar com você um método que uma mãe americana desenvolveu para ter mais paciência com os filhos. Ela tinha 2 filhos, ela estava extremamente cansada, extremamente assim, desgastada, ela gritava com as crianças o tempo inteiro, brigava com as crianças o tempo inteiro. Em determinado momento ela concluiu que isso não estava fazendo bem para ela, não estava fazendo bem para a família dela e ela não queria mais que isso acontecesse. E aí ela desenvolveu um método que tem como fundamento uma pesquisa da neurociência. A neurociência diz que para cada ação negativa que você tem com alguém, para cada momento negativo que você vive com alguém, são necessários 5 momentos positivos para equilibrar a balança de novo. Não é para apagar o momento negativo, porque não dá para apagar, a pessoa lembra. Mas é para você equilibrar a balança de novo. É como se fosse assim, você grita com a criança e a balança vai fazendo assim, a balança da felicidade, a balança da frustração. Para você conseguir trazer essa balança para o equilíbrio de novo, para cada vez que você gritou com a criança, são necessários 5 ações boas para que a balança comece a se equilibrar. O que são 5 ações boas? São 5 momentos em que você vive com o seu filho de divertimento, de afeto, que não seja brigando, que não seja gritando. Então é um banho que vocês tomaram e foi divertido, uma refeição que vocês fizeram, uma brincadeira, uma receita, alguma coisa que vocês fizeram juntos e que foi um momento bom. Para cada momento ruim, para cada momento de tapa, de grita, de castigo, são necessários 5 momentos bons para voltar a equilibrar a balança. O que essa mãe fez? Ela pegou 5 elásticos, ela colocou 5 elásticos em um braço e todas as vezes que ela tinha com os filhos uma conduta que ela não queria, que fosse brigar, fosse bater, o que fosse, ela tirava o elástico da mão e passava para outra. Porque quando o elástico vinha para outra mão, ela sabia que aquele elástico significava que ela precisava fazer 5 coisas positivas com o filho dela para poder voltar o elástico para o primeiro braço. A missão dela era terminar o dia com os 5 elásticos no primeiro pulso, no pulso em que ela havia começado. Quando ela não conseguia terminar o dia com 5 elásticos no pulso e tinha alguns no outro braço, ou todos no outro braço, ela sabia que ela precisava, que ela estava em débito com as crianças. Ela sabia que ela precisaria fazer alguma coisa, fazer algumas coisas, né? Porque são 5 atitudes, são 5 momentos para conseguir reparar a relação que ela vivia com o filho. Então a criança derrubava, sei lá, suco no chão. Aí ela ia, gritava com a criança, ela tirava o elástico do braço, passava para o outro. Aí toda hora ela estava vendo aquele elástico naquele braço, porque os pulsos, né, as mãos é uma região que a gente vê com frequência. Então na hora que ela via aquele elástico, ela lembrava que ela precisava ser mais gentil. Ela lembrava que ela precisava fazer mais brincadeiras felizes, que ela precisava ter momentos de mais alegria e menos momentos de estresse. Então ela fez essa atividade, essa brincadeira dos elásticos para conseguir ter mais paciência com os filhos. E é uma coisa que você pode fazer, é uma coisa interessante de se fazer, principalmente agora durante o período da quarentena. Pega 5 elásticos de cabelo, 5 pulseirinhas, o que você quiser, o que você tiver, põe no pulso. Brigou com a criança, bateu na criança, fez alguma coisa, você passa para outro braço. Cada elástico que você tiver no outro braço significa que você precisa ter 5 momentos bons com seu filho para poder voltá-lo para o braço anterior. Esses 5 momentos bons não precisa ser um evento, não precisa ser uma viagem, uma coisa de proporções enormes. Podem ser 5 eventos pequenos. Olha, eu vou dar banho nas crianças sem brigar, eu vou dar janta para as crianças sem gritar, sem me estressar, nós vamos fazer um bolo, nós vamos brincar de carrinho no chão da sala, nós vamos no parquinho, nós vamos ler uma historinha antes de dormir. Qualquer pequena atitude que você viva junto com o seu filho e que não seja brigando com ele, que não seja gritando, que seja um momento bom de verdade e de preferência sem celular. Isso é tão relevante, isso é tão importante que quando você faz isso, você não só vai estar consciente do quanto você briga com a sua criança e do quanto você precisa reparar a relação de vocês, mas também você vai estar criando conexão. Criar conexão é fundamental para que você seja o adulto referência do seu filho. Quando você tem muita conexão com a criança, quando você tem muitos desses momentos bons com a criança e vocês se conectam emocionalmente, vocês estão juntos, próximos, emocionalmente, psicologicamente falando, a criança naturalmente tende a te obedecer mais. Então essa não é só uma ferramenta que vai te ajudar de fato a ter mais paciência com os filhos, mas essa é uma ferramenta que também vai induzir os seus filhos a serem mais obedientes. Porque quanto menos vocês brigam, quanto menos você grita, quanto menos você bate, quanto mais gentil você for, quanto melhor a relação de vocês, mais a criança vai te admirar, mais a criança vai ter prazer em te seguir, prazer em te obedecer. Existe uma coisa que já vem pré-instalada no nosso cérebro que chama-se gatilho da reciprocidade. Ele funciona mais ou menos assim. Quando a humanidade
morava em caverna e precisava caçar para comer, nem sempre todas as famílias conseguiam uma caça. Era difícil, era um processo difícil, não é igual hoje que você vai no mercado e compra. Então, naquela época, a natureza, que é inteligente, aprendeu que quando uma família conseguia matar, por exemplo, um leão para comer, se essa família que matou o leão dividisse com a outra, essa outra família que recebeu um pedaço da caça deles ficava tão grata, tão agradecida, que quando eles tinham caça, quando eles tinham fruta, eles dividiam de volta com a primeira família que compartilharam com eles. Esse é o gatilho da reciprocidade. É a tendência que a gente tem de ser recíproco com o outro. Então, quanto melhor você tratar o seu filho, quanto mais gentil você for com o seu filho, quanto mais amoroso você for com o seu filho, maior a tendência do seu filho de querer ser o mesmo com você, de querer obedecer você. Então, quanto menos você grita com o seu filho, mais amado essa criança vai se sentir, mais segura essa criança vai se sentir, maior a capacidade essa criança vai ter de te obedecer na prática. Então, quando você usa essas ferramentas ou qualquer outra para aumentar a sua paciência e você consegue de fato ter mais paciência, ter mais calma para lidar com as crianças, você também está aumentando a obediência das crianças. Essas duas coisas vão crescer juntas e proporcionais, porque para você ser o adulto referência do seu filho, você precisa ter conexão com ele. Para você ter conexão com o seu filho, você precisa vivenciar momentos bons com ele, não briga, atrito, castigo, tapa. Quanto mais momentos bons, mais conexão, quanto mais conexão, mais obediência. Então isso vai criar um ciclo vicioso em que você vai tratar sua criança bem, sua criança vai te obedecer, quanto mais a criança te obedecer, mais você vai querer tratar a criança bem, e dali a algum tempo isso vai estar tão virtuoso, tão grande, que a sua estrutura familiar vai ter inteira mudado. Você vai ter muito mais paciência, as crianças vão colaborar muito mais, então as duas coisas crescem juntos. Investir em ter mais paciência com os filhos faz bem em todos os aspectos, não só para você se estressar menos, porque assim, quando você perde a paciência com seus filhos, é óbvio que você se estressa. Ninguém bate no filho, ninguém grita com o filho e fica super feliz e se sente super animado. Quando a gente bate, quando a gente grita, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente se estressa e muitas vezes vem a culpa depois. Então, se você se preocupa em ter mais paciência, se você treina isso em você, se você respira fundo, se isso for importante para você, você não vai estar só se livrando desse estresse, mas você também vai estar ensinando para suas crianças como que elas fazem com o estresse delas, e você vai estar criando com as suas crianças esse ciclo virtuoso da obediência. Sendo que toda vez que você se acalma, toda vez que você respira, toda vez que você consegue não gritar, você está dizendo para o seu filho como ele deve se comportar no momento em que ele também se sentir assim. Porque a criança aprende pelo seu exemplo. Se você bate na criança, você está ensinando a criança a bater também quando ela fica brava. Se você grita com a criança, você está ensinando a criança a gritar também quando ela fica brava. Então, o treinar a paciência é tão importante, é tão relevante, é tão grande, que é importante para isso, é importante dentro desse contexto, para que de fato você tenha conexão com o seu filho, para que você consiga ensinar esse exemplo para ele, para que você consiga investir no ciclo da obediência, para que você seja um adulto referência e admirável, e para que você tenha, enfim, uma casa, uma família de paz, de sossego, em que as pessoas estão felizes e possuem prazer em estarem juntas.